Cada dia está mais difícil ser homem no Brasil. O homem perdeu seu valor. A sociedade odeia os homens. Casar hoje em dia é um risco. Você já deve ter ouvido essas frases em algum lugar, né? E principalmente essa daqui que repetem muito. Hoje em dia está cada vez mais difícil ser homem no Brasil. Ela aparece nos comentários de redes sociais, conversas de bar, até em vídeo de motoqueira aqui na internet, entendeu? Inclusive esse é um dos motivos para eu estar fazendo isso. E principalmente ele aparece em podcasts que tem uma audiência gigante. A gente tem hoje em dia uma treta muito grande esse papo red pill masculinista espalhado por aí. Esse discurso ele pode parecer para muita gente simplesmente uma certa revolta do homem que não está conseguindo se entender nesse momento de mudança do mundo. Porém, é um pouco mais complicado do que isso. Porque isso, na verdade, não é só o cara tá com um problema com as mudanças do mundo de hoje. Isso esconde um perigo real. E a gente vai entender por que esse papo está crescendo e qual o impacto que existe disso na sociedade. E, por incrível que pareça, como esse tipo de discurso prejudica os próprios homens. Esse tipo de discurso masculinista, red pill, ele não é um problema só para as mulheres. Tá? Ele não aumenta só as questões de feminicídio, de violência contra a mulher, etc. O discurso masculinista, né, o discurso red pill, além dele aumentar as questões de problema com feminicídio, com violência contra a mulher, ele também é um tipo de problema para os homens. A gente vai ver o que é isso. Esse discurso todo que você tem, que o Brasil precisa de mais testosterona, etc., na verdade, esconde um problema muito maior. O primeiro grande perigo desse discurso é o mascaramento, né, da realidade material do Brasil. Quando alguém diz que o homem é a principal vítima dos tempos atuais, que você não consegue mais ser homem facilmente, etc., cria-se uma falsa equivalência do problema, tá? Porque o negócio é o seguinte, a gente vai ver agora os fatos reais e dados reais do nosso país quanto a violência contra a mulher, contra os LGBTQIA+, vocês vão ver que a treta é outra, que esse papo de vitimismo dos homens não existe. As mulheres ainda dedicam quase o dobro do tempo dos homens aos afazeres domésticos, né? Começa por aí, mulher fica mais tempo em casa. E outra, a gente acabou de ter agora uma amostra que o Brasil tá com o IDH alto, não foi? Vocês viram isso, né? Vocês viram essa notícia, eu vou botar ela aqui. Porém, tem uma coisa, o IDH das mulheres é menor, é mais baixo, gente. Olha isso, que loucura. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres e pessoas LGBTQIA+ no mundo. O Brasil registra o recorde absurdo de mais de 1.500 feminicídios em um ano. Isso significa que cerca de 4 mulheres são assassinadas por dia no país pelo simples fato de serem mulheres. Sério. E você acha que o problema é você, machinho? E uma treta que a gente tem que pensar sobre isso é que o perigo não está na rua, está em casa. Em 80% dos casos, o assassino é o parceiro ou ex-parceiro da vítima. E mais de 64% dessas mortes acontecem dentro do próprio lar. Ou seja, não tá difícil para homem não, gente. Tá muito complicado ser mulher no Brasil. Entendeu? Isso é que tem que ser dito. E muitas vezes esse papo todo de querer falar que tá difícil ser homem, etc., é para mascarar toda uma fraqueza, uma falta de respeito com as mulheres. Isso é o interesse dessa galera de poder ter as mulheres e não as respeitar. É uma treta um pouco mais complexa. Uma questão que a gente tem que pensar é o seguinte, os 190 recebe mais de 1 milhão de chamadas de violência doméstica por ano de mulheres, e são mulheres ligando para o 190. Isso quer dizer mais de 2 ligações por minuto. No tempo que eu estou falando aqui, gente, já ocorreram várias ligações sobre isso. Os dados de segurança pública mostram que os registros de stalking, ou seja, perseguição obsessiva, seja ela física ou digital, saltaram para mais de 95 mil casos no Brasil no ano passado. As denúncias de violência psicológica ultrapassaram 51 mil registros. Olha isso, gente. Sério, e o carinha veio falar que tá difícil ser homem no Brasil? Na boa, não tá nada difícil ser homem no Brasil, tá? Isso é uma coisa totalmente maluca e não faz sentido nenhum. Quando o movimento masculinista ou red pill ignora esses dados para dizer que os homens são oprimidos, ou está difícil ser homem no Brasil, ele está, na verdade, cometendo uma violência discursiva. Por quê? Ele tenta anular uma crise real, que é a crise de violência contra a mulher, para colocar o homem no papel de coitado. Cobrar respeito, igualdade salarial, fim da agressão não é perseguir homens. A gente ter legislações que realmente protegem as mulheres não é perseguir homens. É o mínimo para uma sociedade civilizada funcionar, gente, por favor, né? Portanto, quando o discurso foca na suposta perseguição do homem, ele desvia a atenção de problemas urgentes, legítimos e reais. Ele transforma um grupo que historicamente detém os maiores privilégios sociais e econômicos em um grupo justiçado. Sério, gente, homem, a gente vive numa sociedade patriarcal. Isso nem é difícil você verificar, tá? É só ver quais são os cargos altos que a gente tem, que a gente conhece, que são mulheres. Ministros do STJ, do STF, a maioria são homens, a maioria brancos. Se você pegar CEOs de empresa, a maioria homens, brancos. O homem conservador se sentir perdido em uma sociedade que muda rápido é normal, tá? A gente espera isso, porque afinal de contas, esse pessoal tem um pouco mais de problema mesmo em se adaptar a mudanças, né? O problema é quando essa frustração é canalizada para o ressentimento. E é aqui que mora um perigo absurdo, que é o quê? A legitimação da violência. Esse sentimento de perda de espaço serve como combustível perfeito para comunidades extremistas na internet e também no dia a dia.
E assim, a gente tem um monte de comunidades extremistas na internet, como os incels, ou grupos masculinistas radicais, e os red pills. E a lógica deles, cara, é muito simples. Se a minha vida tá difícil, a culpa é das conquistas das mulheres. O cara não consegue ver que não é nada disso. E essa história toda gera um ciclo muito perigoso. Essa pessoa que tá perdida, ela sente que perdeu o controle. E ele busca recuperar esse controle através da agressividade, através de falar que ele tem muita testosterona, que ele é machão, não sei o quê. E a gente vê isso, gente, até em marcas, tá, de roupa de moto, que fazem esse tipo de discurso, que elas põem discurso masculinista para vender roupa para motoqueiro, cara. Isso é um absurdo, é uma coisa que não devia estar acontecendo. E o resultado prático disso aparece nos altos índices de feminicídio e na rejeição a leis de proteção essenciais, como a Lei Maria da Penha. E também acontece toda essa violência verbal contra mulheres e a violência física geral contra mulheres e toda a comunidade LGBTQIA+. Então, gente, isso é uma questão muito mais complexa do que parece. E aqui entra uma ironia. Esse discurso é péssimo para os homens. Porque é o seguinte, no lugar de questionar as pressões absurdas que o patriarcado coloca nas suas costas, essa narrativa toda deles reforça toda uma masculinidade tóxica. Inclusive eu tenho um vídeo muito bom aqui, que eu vou colocar para vocês explicando bem o que é isso. Esse conservadorismo, esse discurso absurdo, diz que o homem precisa voltar a ser aquele provedor inabalável, agressível e insensível de antigamente. Mas ele ignora o seguinte, isso nunca existiu de verdade, isso nunca funcionou assim. E um grande perigo disso é você ver as religiões entrando nessa onda. O que tem de gente misturando red pill com religião é uma coisa absurda. A gente vê inclusive políticos que tem uma cara imberbe lá, que tem cara que não tem um pelo na cara, falando que é necessário ter mais testosterona na política e na vida. Isso é um absurdo, isso é uma coisa totalmente maluca, não faz sentido nenhum. Isso traz, gente, uma questão muito complicada de saúde pública e mesmo segurança. A gente tem que lembrar o quê? Os homens são as maiores vítimas de mortes violentas e acidentes de trânsito. A taxa de suicídio entre homens é significativamente maior. E por quê? Porque o homem aprende que não pode demonstrar fraqueza, não pode chorar, não pode buscar ajuda. Ou seja, esse discurso gera uma frustração social que silencia a dor emocional do homem. A taxa de suicídio entre homens é significativamente maior. E um dos motivos disso, gente, é porque o homem aprende a não demonstrar fraqueza, não pode chorar e não pode buscar ajuda psicológica. Esse discurso de frustração social silencia a dor emocional do homem e isola ainda mais. Ou seja, o discurso red pill masculinista, gente, ele não liberta o homem. Ele o tranca numa caixa muito menor, só que essa caixinha ela serve para uma coisa, eles ganharem dinheiro. Eles não estão preocupados com a saúde do homem. Entendeu? Isso é um papo errado. Ele aproveita uma questão que o algoritmo das nossas redes sociais, ele adora esse tipo de discurso porque ele gera muitas views. E é isso, dinheiro. O negócio só está querendo saber de uma coisa. Dinheiro, money, 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 money. Então o negócio é o seguinte, nós precisamos dar um basta na romantização do discurso masculinista, red pill, etc. Ele não é uma opinião alternativa, ele não é uma questão moralista e conservadora. É uma narrativa que distorce dados, alimenta o feminicídio, aumenta a violência contra a mulher, sabota leis como Maria da Penha e adoece a mente de jovens. A saída para a crise da masculinidade não é andar para trás, não é pensar como faziam nos anos 50, 40, etc. O caminho para resolver essa crise é simplesmente não odiar os avanços das mulheres, e muito menos fingir que os homens são os novos oprimidos do século XXI. Isso é uma idiotice gigante. Deixe o ódio dos algoritmos de lado. A vida real acontece na base do respeito. Você tem que lembrar o seguinte, nós estamos em 2026. Uma pessoa ela não é só mais uma coisa. Antigamente você era o quê? Sapateiro. Isso você definia toda a sua identidade sobre isso. Hoje não mais. Você pode ser homem hoje e dividir responsabilidades, ser um pai presente, cuidar da sua saúde mental e conviver de forma equitativa com as mulheres. Entendeu? Você não precisa ser um homem bruto, babaca, idiota que divulga ideia imbecil e paga pra um animal ficar falando merda. E você já notou uma coisa? Todo red pill é feio pra caralho. É um bando de cara feio, burro. Você olha, o cara tá assim, aquele olhar bovino, falando merda. E por que você acredita nesse tipo de idiota? Porque as redes sociais gostam de ideias que são assim radicais, que elas aparecem muito, elas dão dinheiro, né? E elas reverberam bastante. E na boa, não caia nisso. Não vire mais um red pill. E vamos continuar essa discussão nos comentários, que é uma discussão muito importante. Não seja um babaca, não acredite em qualquer idiota. E vamos lá. Mais grau, menos inveja. E não seja um red pill, filho de uma puta. Entendeu? É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!